Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do estudo da obra Os que Voltaram para Contar, a imortalidade da alma e a experiência de quase morte, com o nosso querido amigo e escritor Ademir Serrano. Estamos agora com a segunda parte do capítulo número 9, Muito Além da Vida. Se você não assistiu os vídeos anteriores, convido você a acessar a playlist e a estar buscando este estudo desde o início, certo? Linha a linha, passo a passo. Vamos lá. A primeira coisa de que me lembro é o som. Era um ré maior natural. Pan era cantora. Ao ouvi-lo, sentia que me puxava pelo topo da minha cabeça. E quanto mais distante do corpo eu ficava, mais nítido era o som. Tinha a impressão de que era um tipo de caminho, uma frequência através da qual você viaja. Lembro-me de ter visto várias coisas no centro cirúrgico, quando olhava para baixo. Nunca me senti tão lúcida em toda a minha vida. Metaforicamente falando, era como se eu estivesse sentada no ombro do Dr. Spetzler. Era como se eu estivesse sentada no ombro Era como se eu estivesse sentado no ombro do Dr. Spetzler. Não era como uma visão normal. Era mais viva e mais focada que a visão normal. Havia muita coisa no centro cirúrgico que eu não reconhecia. E muita gente. Lembre-se de que os olhos de Pen, estavam vedados com adesivo. Ela estava anestesiada e fisicamente inconsciente. Achava que tinha raspado minha cabeça de um modo muito peculiar. Esperava que fossem raspar todo o meu cabelo, mas não rasparam. Aquela serrinha, uma serra óssea de marca Midas Rex, cujo som eu odiava, parecia uma escova de dentes elétrica. Havia um entalhe nela. Foi a primeira vez que Pen tinha visto a tal serra. Um entalhe no topo onde parecia que ia um cabinho, mas não tinha. A serrinha tinha lâminas intermutáveis também, mas as lâminas estavam no que parecia ser um estojo. Ouvi a serra ser ligada, não os vi usá-la na minha cabeça, mas ouvi que estava sendo usada em alguma coisa. Fazia um zumbido meio alto e de repente fez brrr. Enquanto o Dr. Spetzler preparava a cirurgia, um cardiologista procurava a artéria femoral e a veia na virilha direita de Pen. O sangue seria para alimentar a máquina de circulação extracorpórea, mas a médica achou as veias muito finas. Fez um comentário a respeito disso, então preparou as veias da virilha esquerda que eram mais grossas. Prosseguiu Pen. Alguém falou alguma coisa. Que minhas veias e artérias eram muito finas. Acho que era uma voz de mulher, da doutora Murray, mas não tinha certeza. Ela era minha cardiologista. Lembro-me de que pensei que deveria ter dito isso a ela. Lembro-me da máquina do coração, pulmões, era a máquina que resfriaria o sangue a 15,5 graus Celsius. Eu não gostava do respirador. Lembro-me de muitas ferramentas e instrumentos que não sabia o que eram. Até aquele momento, aproximadamente 10 horas e 50 minutos da manhã, 3 horas e 35 minutos após ingressar no centro cirúrgico, a parada cardíaca ainda não havia sido induzida. O coração de Pen iria parar de bater alguns minutos antes do procedimento para a remoção do aneurisma. A parada cardíaca e a cessação da atividade cerebral ocorreram por volta de 11 horas e 20 minutos. 5 minutos depois, o Dr. Spetzler iniciou o espetacular e audacioso procedimento. E foi então que Pen Reynolds, anestesiada, clinicamente morta, com os braços e pernas imobilizados, deixou o centro cirúrgico para aventurar-se no outro lado da vida. Senti como se estivesse sendo puxada,
mas não contra minha vontade. Estava indo porque eu queria ir. Eu tenho algumas metáforas para explicar isso. Como o mágico de Oz, sendo levado pelo vórtice de um tornado, mas sem aquele movimento giratório. Tipo quando você tem uma vertigem. Você está bem enfocado e tem um lugar para ir. A sensação era como se eu estivesse subindo por um elevador em alta velocidade. Havia uma sensação, mas não era física. Era como se fosse um túnel, mas não era um túnel. Em determinado ponto do início do vórtice do túnel, senti minha avó me chamar, mas não a ouvi com meus ouvidos. Era um tipo de audição muito mais nítida do que quando se ouve com os ouvidos. O sentimento era que ela queria que eu fosse até ela. Então segui pelo túnel, estava escuro, mas bem no final havia um pequeno ponto de luz que ia crescendo. Nós vamos parar neste ponto aqui, terminar este estudo no próximo vídeo, para não prolongarmos muito. Lembramos que Penn, no vídeo anterior que nós iniciamos, iria fazer um procedimento extremamente delicado e arriscado. E a partir desse estudo de hoje, conforme o relato que ela nos traz aqui, ela, logo após, algum tempo após estar anestesiada, completamente anestesiada, começa a ter a sua experiência de quase morte, começa a ter o seu desdobramento e começa então a trazer relatos de todos os pontos possíveis, como a marca da serrinha que iria fazer o procedimento na sua cabeça, a forma como ela estava, e já também tendo um encontro com um ente querido já desencarnado. E a gente percebe que estes encontros trazem paz, conforto, segurança e um reforço a mais de que a vida sim continua além da morte do corpo físico, e também uma proteção, um consolo e um ponto para a nossa reforma íntima ocorrer mais seguramente, de forma mais efetiva. Certo? Então eu sou Débora Rabelo, esta foi a segunda parte aqui do nosso estudo. No próximo vídeo nós traremos a terceira e última parte deste capítulo número 9. Sou Débora Rabelo, um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe. Até a próxima. youtube.com/amigos de nosso lar. Conheça, inscreva-se e ajude a divulgar este canal de luz. Até a próxima.